Olha só, quem me faz companhia já aqui no estúdio é a Dani Delfino. Tudo bem com você? Tudo bem, Thiago, e você? Tudo jóia também. Sempre uma delícia receber ela aqui, porque fala sempre com muito conteúdo, isso é muito importante. E do nosso assunto desta semana é uma coisa que está super em alta aí. Você ontem, inclusive, colocou no seu Facebook, eu falei assim, vou chamar ela pra gente conversar sobre isso também. Que é essa, gente, intolerância na internet, nas redes sociais. Tudo que você escreve se torna algo terrivelmente destruidor ou ameaçador. Por que acontece isso, Dani? Tem uma explicação lógica? Olha, eu acho que nós estamos vivendo um momento agora, um cenário político, né, que assim inflama muitas emoções. Então, assim, uma preferência que eu coloco sobre minha opinião política ou sobre qualquer outra coisa acaba sendo muito julgado, muito bombardeado por pessoas que não concordam, Então, talvez por causa desse contexto agora, os ânimos estão muito à flor da pele. E é uma coisa que eu fico impressionado, e aqui basicamente é um debate que nós vamos ter aqui hoje no programa com a Dani. Porque eu coloco de um candidato, eu sou a favor desse candidato. Mas as pessoas não conseguem hoje respeitar o limite do outro, ou respeitar a decisão, ou a vontade do outro. E vira uma guerra. Como que a gente consegue lidar com essas situações? A gente não consegue mais se expor? É isso? É complicado, Eu acho que tem que pensar muito bem se aquilo que você vai publicar, vai compartilhar, se é realmente necessário. Porque quando nós compartilhamos uma opinião, alguma coisa, estamos abrindo precedentes para respostas, As pessoas vão querer comentar, tanto a favor, tanto contra. Então, eu acho que é possível a gente ponderar um pouquinho, isso aqui é realmente necessário ou isso aqui vai me dar dor de cabeça depois, Estou preparado para ouvir as respostas, as opiniões e ponderar um pouquinho. E aí, quando você não está preparado para ouvir opiniões? Porque isso é uma das coisas que faz o debate ficar acalorado, as pessoas não aceitarem opiniões contrárias. Isso na psicologia é algo explicável? Olha, digamos assim, que essa falta de tolerância é uma situação que é construída, Todo o nosso comportamento é aprendido, todos os nossos valores são construídos. Então, é uma coisa que vem de muito, muito cedo, Nós não somos educados da forma de que assim, você precisa respeitar o outro, Você precisa ouvir a opinião do outro. Se você não concorda, tudo bem, não tem problema. Você pode não concordar, Então, assim, nós somos, viemos vivendo, se construindo e não aprendemos que isso é necessário. E chega lá na nossa idade de eleitores, no momento agora, e não estamos preparados para ouvir a opinião do outro sem precisar necessariamente brigar. Eu poderia, talvez, citar no caso que os pais, por exemplo, eles vão lá, eles dão instruções para os filhos e o filho diz assim, não, eu não quero fazer. Não, mas eu quero que você faça tal coisa. Talvez tenha esse fundo de família também, de construção familiar, essa linha? Sim, pode ser, inclusive, porque uma das formas de aprendermos novos comportamentos é por imitação. Então, eu vejo como meu pai, minha mãe ou responsável se comporta e me comporto de forma semelhante. Então, se em certa situação meu pai e minha mãe agem comigo de forma muito autoritária, é assim que eu vou preferir me comportar em situações que eu precisar agir também. Então, sim, a influência da família é muito forte. E eu tô falando pra vocês o seguinte, gente, na internet, só nesse final de semana eu vi muitas pessoas comentando. Gente, eu vou excluir as pessoas que não forem a meu favor ou a favor do meu candidato. Eu não quero mais contato. Se você não for do meu candidato, então não coloque a sua opinião. Isso é muito constrangedor também, porque às vezes as pessoas, em questões muito repentinas, perde-se um monte de construção que levou ao longo da vida, não é, Dani? Isso é verdade. E daí a gente tem que colocar na balança, O quanto essa opinião que eu estou colocando, vale mais que as minhas amizades, que as minhas relações. Então, a gente precisa também tomar esse cuidado, Se é importante, claro que eu não estou dizendo que as pessoas não podem compartilhar aquilo que elas acham, devem, na verdade, Porque é uma coisa pessoal também, sim, claro, as redes sociais, elas promovem, então, essa facilidade de se comunicar. Então, assim, mas é preciso ter um pouquinho de cuidado, porque sim, perde-se amigos, arruma briga com família, E daí, esse é um problema, Você compartilhar a tua opinião, ótimo, todo mundo pode
pode e deve fazer, mas quando isso começa a te gerar prejuízos, liga aquele sinal de alerta, aquela luz vermelha tem que piscar. Que é aquela questão que a gente fala em várias situações no programa, que é o respeito pelo próximo. Não interessa se você vai votar no candidato tal, no candidato X, Y, não interessa. O respeitar o outro é algo que vai muito além disso, e muito além de uma eleição, né, Dani? Sim, o com respeito certeza. pelo próximo, Com né? certeza. Eu acho assim que o desrespeito e a intolerância é a receita perfeita, né, para todos os problemas que estamos vivendo atualmente. Né? Vamos pensar assim que questões de intolerância em relação a gênero, a religião, a cultura, a posição política, tudo isso acontece pela falta de respeito, né? E pela intolerância que se tem com a opinião do outro. Bacana isso, né, gente? Você pensar por essa visão, onde você pode colocar a sua opinião. Claro que pode, é isso que a Dani está falando e a gente está aqui comentando também. Você quer votar no candidato Y, mas se você vai votar no candidato X, a outra pessoa, que seja seu amigo, não tem problema, né? Porque no final das contas, a eleição vai passar, o Brasil vai continuar seguindo, bem, mal, enfim, mas vai continuar. E você vai cruzar com essas pessoas depois na rua e assim por diante. E né? aí como que fica? Isso. Né? Eu acho assim que estamos brigando, estamos destruindo relações afetivas, mas é por um objetivo em comum. Todos nós queremos, né, o fim da corrupção, queremos que o Brasil tome um rumo melhor, né? E estamos brigando por causa disso. E é uma das coisas que eu comparo bastante com os Estados Unidos, porque lá ele já está eleito, o Donald Trump é o presidente dos Estados Unidos, mas até então a Hillary Clinton era a grande candidata. E tudo se virou e os Estados Unidos continuam sendo os Estados Unidos. Não mudou nada. Sim. Não é? Então assim, as pessoas têm que, talvez, colocarem na balança um pouquinho mais, né? Sim, com certeza, porque eu acredito que as relações, a família, os amigos, isso também tem um valor muito importante, né? E eu acredito que, assim, é mais interessante a gente promover aquilo que é agradável, aquilo que é melhor, do que ficar atacando aquilo que nos desagrada, né? Então, assim, se você tem um candidato seu que é preferido, poste as coisas boas que ele faz, Defenda, as propostas. né? Sim, defenda ele ao invés de atacar, então, o candidato da oposição. Né? Porque assim você acaba arrumando briga com a pessoa que vai votar no outro candidato e quem se prejudica, na verdade, somos nós. Porque os candidatos, um vai ganhar, o resto vai perder e o Brasil continua sendo o Brasil e vamos torcer para que as coisas melhorem. Melhore, exatamente. E outra coisa, quando você está defendendo o seu candidato lá no seu Facebook, lá na sua rede social, mas aí vem alguém e coloca embaixo algo contra o seu candidato, é só não responder. Para não gerar aquela bola. Para não pôr lenha na fogueira, né? Isso mesmo. Porque essa lenha da fogueira é o que faz as pessoas perderem as estribeiras. E né, pega também. fogo. E pega literalmente. Pega né? fogo. Infelizmente, gente, eu fico assim, chocado com essas coisas, né, Dani? Sim. Porque não foi só ela que colocou, tá? Teve um monte de gente esse final de semana que colocou essa crítica também para as pessoas, né? Uhum. Porque nós somos muito além disso, né? Então tem que seguir. Sim, com certeza. É uma coisa assim que está tão inflamada e eu acho que, na verdade, assim, nós precisamos discutir política, mas de uma forma construtiva, né? De forma a pensar, a elaborar reflexões, a colocar na balança, pensar nos candidatos, sim, cuidar. É uma coisa que precisa ser discutida, mas isso não significa que temos que brigar entre si, né? Nós, assim, enquanto brasileiros, enquanto eleitores, estamos todos no mesmo nível e queremos também a mesma coisa, então não precisa a gente brigar, né? Vamos, cada um, então, exerce a sua democracia lá na hora de fazer o voto, pensa bem nos candidatos e vamos torcer para que tudo dê certo e que vençam melhor. Essa é a psicóloga que resolve tudo na nossa vida. Que às vezes você está na dúvida aí, mas será? É isso que você falou, pesquisando, buscando informações. Esse é o melhor remédio sempre, né, Dani? Com certeza. Cada um faz sua parte e vamos promover as coisas boas, né? Ao invés de atacar aquilo que é ruim. Que é ruim. Muito bem, gente. Olha, nós conversamos um pouquinho sobre essa intolerância aí na internet que faz tanta gente triste, tanta gente amargurada e tanta gente brigando, mas isso nada é bom, tá? Dani, obrigado por ter vindo aqui com a gente discutir um pouquinho sobre isso. É sempre um prazer estar aqui com você. Obrigado, Dani.